A todos, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar trazendo essa discussão sobre avanço na inovação. Na verdade, configurando a minha fala, ela tem esse foco, ela é muito objetiva no que tange a desafios da inovação. Para você avançar, você tem que superar desafios, essa é a lógica. Só vou agregar uma parte da discussão que foi bem colocada, traçou um histórico aqui relacionado à evolução da discussão do tema. Mas hoje eu represento a área de novos negócios da FINEP, que tem a missão de ser a melhor porta de entrada para o futuro cliente nosso. Esse futuro cliente é tanto aquele que nunca fez parte da carteira da FINEP e porventura ouviu falar, recebeu uma recomendação de um empresário amigo, viu uma matéria no jornal e quer conhecer o que a FINEP é capaz de oferecer para alavancar o seu negócio, como também é uma porta especializada em dizer por que um cliente antigo deveria voltar à nossa carteira, ao relacionamento. Isso passa por algumas variáveis críticas. A primeira delas é transparência, a segunda é capacidade de entender o cliente. E nesse diálogo com o cliente, nós temos percebido um ponto de mudança, uma inflexão no que tange à discussão da inovação na empresa. Longe de todo o modismo recente de inovação, a gente passou um período aí, 2008, 2009, 2010, em que inovação era uma das 10 palavras mais citadas na área de publicidade, nos comerciais. Você teve grandes mobilizações nacionais, públicas e empresariais, que trouxeram a inovação quase como se fosse uma palavra de ordem. E, passado esse processo, parte da cultura relacionada ao termo permanece, mas é uma cultura mais amadurecida, que está vinculada a alguns aspectos críticos e principalmente a uma coisa que é chave, que é investimento. Sem investimento, a possibilidade de você inovar, ela é muito remota e tende a dar ganhos marginais para a sua empresa. Isso é um fato concreto. Quando eu digo isso, eu não digo isso para ofertar o dinheiro que a FINEP tem para apoiar o teu investimento. Temos uma cultura empresarial nacional onde ainda predominam os recursos próprios ou o endividamento feito com o banco que é parceiro a longo prazo, etc., para você efetuar os seus investimentos, inclusive em inovação. Mas o fato é que esse amadurecimento empresarial, ele impacta diretamente duas coisas. Primeiro é o processo de tomada de decisão. Como a percepção de que inovação está intimamente vinculada a investimento sedimentou, se consolidou na mente do empresariado, então você passa a ter a necessidade de planejar as suas ações em inovação. Ou seja, você passa a depender de um processo decisório que vai passar por uma diretoria financeira, eventualmente por uma diretoria jurídica, que vai considerar fontes de recursos externas à empresa para capitalizar esse investimento e daí poder ser executado. Por demandar investimento, também se torna um pouco mais complexo. Então, a estrutura para gerenciar o investimento, ela tem amadurecido nas empresas, isso é muito interessante. E o segundo ponto de inflexão é que o empresariado começa a dar sinais de que ele se acostuma com uma variável que é inerente ao investimento em inovação, que é a variável risco. Não existe inovação sem risco. Se não tem risco nenhum, se não tem o risco de dar errado, se não tem o risco de dar um resultado aquém do esperado, há um questionamento se você está inovando ou não. Talvez você esteja dentro da zona de conforto, do domínio já consolidado de competências da tua atividade empresarial. E aí pondera-se, inclusive, a necessidade da oferta do crédito subsidiado governamental para investimentos quando a linha, o programa é voltado especificamente para a inovação. Então, essa componente de risco, ela está inerente. O que os grupos, os segmentos empresariais mais acostumados à discussão de risco têm feito é tentar dar um recorte um pouco mais estratégico para o tema inovação, para que você possa ponderar ações que têm um risco um pouco menor e ações que têm um risco um pouco maior, formando um pequeno portfólio de investimento. Não custa lembrar aqui, não é ruim para o debate, pelo contrário, é muito salutar, que os resultados da Fintech, foi citado a Fintech aqui, é uma ótima referência para o empresariado se acostumar com a discussão da inovação e do tipo de investimento, mas os dados da Fintech são claros, predomina
o investimento em tecnologia e inovação, que é baseado na incorporação de um equipamento novo e das ações complementares que estão em torno daquele equipamento. Ou seja, quando você adquire um equipamento, o teu risco é baixo, porque teoricamente o teu fornecedor te assegura diversas variáveis de operação daquele equipamento. A inteligência e o efetivo ponto de transformação da tua empresa vai estar em como é que você traz aquele conhecimento que já é dominado e seguro, ou seja, a forma de operar uma máquina, e você insere isso em uma estratégia que vai te proporcionar um produto novo, um processo novo, a possibilidade de você ganhar novos mercados, especialmente se você estiver falando de atuação no mercado global, que é uma demanda para as empresas brasileiras. Eu diria o seguinte, é a nova fronteira que deve ser oferecida, exortada e, de certa maneira, até estimulada com veemência pelos órgãos públicos e pelos fóruns de discussão, fóruns como esse, por exemplo, que são muito bons para a gente abrir um pouco a mente e se contaminar positivamente. Então, essas variáveis, investimento e risco, elas estão passando a fazer parte, elas passam a fazer parte gradativamente do linguajar empresarial quando o assunto é inovação. Vou dar um corte nesse contexto e passar para a apresentação. Primeiro, não posso me furtar a oportunidade de falar novamente sobre a FINEP. A FINEP ela foi criada em 1967, o DNA dela já era, naquela época, a perspectiva de futuro. Ou seja, toda a nossa orientação, desde quando a FINEP foi constituída, formalmente foi criada, sempre foi de olhar para frente. Só para exemplificar, a FINEP ela tem dois públicos que são fiéis e a qual ela tenta servir da melhor forma possível desde a origem. A comunidade acadêmica e a comunidade empresarial. A comunidade acadêmica, o primeiro projeto de relevo da FINEP, isso ainda nos anos 60, foi o financiamento dos primeiros cursos de pós-graduação do país. Antes de você ter uma CAPES estruturada para arcar com esse tipo de investimento, de responsabilidade e de monitoramento desse ambiente, a FINEP financiou a instalação dos primeiros cursos de pós-graduação no nosso país. E do lado empresarial, na década de 60 se tinha uma demanda muito grande por algo que é crítico para o sucesso e para a saúde de qualquer economia, que eram as engenharias. Continua essa demanda hoje, mas naquela época, na década de 60, já era percebida a necessidade de fortalecer uma engenharia nacional. Então, o primeiro projeto de relevo que a FINEP financiou foi um estudo de viabilidade técnica e econômica de um escritório que fez a Ponte de Niterói, veio posteriormente a construir a Ponte de Niterói. Para o pessoal que conhece o Rio de Janeiro, tenta imaginar hoje o que seria daquele estado sem a Ponte de Niterói, e você tendo que fazer o tráfego na Baía de Guanabara por barca ou contornando por Magé. Para quem conhece o mínimo de geografia do Rio de Janeiro, entende o impacto que é positivo que a Ponte de Niterói trouxe para aquele estado. Então, isso é só para exemplificar, a gente certamente tem vários outros cases, mas eu não vou tomar o tempo de vocês com isso. Essa é a mudança do patamar no financiamento e inovação do país. A FINEP sai, em 2007, de um volume financeiro pouco acima de R$1 bilhão concedidos para investimentos em ciência, tecnologia e inovação, e a nossa expectativa é fechar esse ano tendo aportado na economia nacional R$12 bilhões, em todas as formas possíveis de apoio financeiro. Então, estou falando aí do crédito, estou falando da subvenção econômica, do recurso ao fundo perdido, estou falando também da participação em empresas inovadoras de base tecnológica e do financiamento não reembolsável, que é classicamente oferecido às instituições de pesquisa no país. Essa curva, ela não se dá por acaso. É importante observar o seguinte, a FINEP não faz doação de dinheiro. Ela aporta recursos financeiros mediante a apresentação de projetos, ou seja, mediante solicitação de apoio. Portanto, se nós temos a expectativa de ofertar, de injetar na economia R$12 bilhões, é porque no mínimo houve R$12 bilhões de demanda da FINEP esse ano para investimentos dessa natureza. Ou seja, sinais claros de que a academia brasileira e o empresariado brasileiro aumentam a percepção da necessidade de investir. E isso não é feito à toa. Vou falar um pouco mais adiante sobre isso, mas quando a academia se compara com seus pares internacionais e quando o empresariado brasileiro se compara
com seus possíveis, potenciais ou efetivos concorrentes originados de outros países, eles entendem perfeitamente a necessidade de você fazer investimentos que proporcionem um impacto positivo nos seus resultados. Esses são os instrumentos que a FINEP oferece. Muito rapidamente, o objetivo aqui não é esse, mas apresentar para vocês o crédito. A gente opera taxas, as linhas de juros que a FINEP oferece, dependendo do enquadramento do projeto, ela pode ter uma taxa anual de 3% a 6% ao ano, com uma alavancagem de 90%, ou seja, de um investimento de 10 milhões, o empresário aportaria 1 milhão e a FINEP aportaria 9 para concretizá-lo, e prazos de até 12 anos com carência de 4. Essa é uma equação financeira que ela logicamente depende de qual é o funding que a gente capta para ofertar ao empresariado brasileiro. Basicamente a FINEP opera com recursos próprios, recursos de crédito equalizado do FNDCT, que é um fundo constituído nos anos 90 para apoiar investimento em ciência, tecnologia e inovação, e do PSI, da Secretaria de Tesouro Nacional, que também é operado pelo BNDES e tem uma linha específica para inovação. Subvenção econômica é um recurso não reembolsável, mas por ele ser muito mais escasso do que o crédito, ele é de aplicação cirúrgica. Então, alguns setores que são priorizados nos planos de governo, nas políticas tecnológicas, podem receber investimento não reembolsável para desenvolvimento de novas tecnologias. Para nós é muito natural, o empresariado brasileiro, como qualquer lugar do mundo, adora o recurso a fundo perdido, mas parte do papel da FINEP, da área de novos negócios, é exatamente ter um diálogo proporcionando uma reflexão sobre se esse é o melhor recurso ou não, adequado para o estágio de investimento da tua empresa. Então, em alguns momentos, o empresário vem com uma empresa que tem todas as características para assumir um endividamento por crédito, que é mais rápido de ser concedido, pode ser concedido em volumes maiores, mas a gente ainda tem, como em qualquer lugar do mundo, uma fixação natural em tentar obter o recurso a fundo perdido. O problema desse recurso, da subvenção econômica, é só que ele é concedido por meio de chamadas públicas, onde é obrigatória a publicidade daquilo que você tenta desenvolver. Então, para o empresariado brasileiro que valoriza muito o sigilo e que tem a intenção de investimento em somas um pouco maiores, volumes de 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, subvenção econômica não seria o instrumento mais adequado. Mas a gente dialoga com calma em outro momento. O não reembolsável é um fôlego que injeta recursos financeiros para a pesquisa tecnológica no país. Você tem instituições de renome como a Fundação Oswaldo Cruz, o ITA, o INE, as grandes universidades públicas brasileiras, todos eles são beneficiários desse recurso, e ele é importantíssimo porque parte desse recurso é dedicada à criação da infraestrutura de pesquisa que vai atender a sociedade, que vai atender o setor empresarial, e o investimento, a FINEP já aportava recursos em fundos até o ano passado, essa é uma experiência de 10 anos construída em parceria com o BID, e desde o ano passado ela constituiu o seu primeiro fundo de investimento e participação, que é o investimento direto, onde a FINEP passa a compartilhar as decisões de negócio com as empresas selecionadas. Inovações internas recentes. A FINEP, internamente, dentro da FINEP, nós combatemos o mito de que o Estado é aquele ente monolítico onde o cliente apresenta quilos de papel e depois de um prazo que ele não sabe mais ou menos qual ele tem uma resposta obscura. Desde 2011 nós fizemos uma reformulação interna bem grande para dar celeridade de resposta, para dar confiança no nosso cliente potencial. Só para vocês terem uma ideia, essa é a evolução de processo da FINEP. Em 2009, 2010, o prazo médio de contratação, ou seja, o tempo entre a tua colocação do pedido de apoio financeiro e a aprovação do teu pedido era de 452 dias. Imaginem o que é você inovar se você já começa com 2 anos de atraso no teu investimento. 2010, 2011, só com aperfeiçoamentos de processos internos, nós conseguimos reduzir o prazo médio para 112 dias. Em 2012, final de 2011, início de 2012, a FINEP começa a articular um projeto de pesquisa de inovação interna
envolvendo o IPEA, o Núcleo de Estatística Avançada da USP, a FIPECAF e consultorias do MIT, da OCDE e da Eurostat, para desenvolver um processo que permitisse uma decisão rápida, objetiva, baseada em indicadores objetivos do que viria a ser inovação. E em setembro do ano passado, nós lançamos a plataforma 30 Dias de Crédito, que faz exatamente isso. Reduz o prazo entre a colocação do teu pedido e a resposta da FINEP para 30 dias. Essa plataforma, ela abriu um manancial de demandas inacreditáveis para o empresariado, quando a gente analisava o empresariado brasileiro. Só para vocês terem ideia, do lançamento da plataforma até agora, as empresas brasileiras apresentaram pedidos de financiamento num volume 4 a 5 vezes maior do que nos 5 anos anteriores. Esse é o nível de comprometimento, essa foi a resposta do compromisso público da FINEP de dar uma resposta ágil, rápida e objetiva. Temos plena certeza de que, como em qualquer lugar do mundo, o empresariado brasileiro desconfia em parte do governo. Isso é tranquilo para nós, porque no mundo inteiro é assim, nos Estados Unidos, na Europa, a gente acompanha discussões sobre relação governo-empresa, mas aparentemente o impacto de você oferecer uma ferramenta objetiva e rápida para a tomada de decisão, o impacto mais claro foi a simpatia do empresariado com o agente público, a colocação de pedidos que talvez não fossem apresentados se o horizonte de aprovação fosse de 1 ano e meio, 2 anos, para aquele investimento ser realizado. O próximo passo, já a partir do mês de novembro agora, mas especialmente dezembro, é o lançamento das primeiras chamadas públicas voltadas para a academia dentro de uma plataforma com a mesma lógica. Então, o FINEP 30 Dias Pesquisa, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Uma vez colocada a proposta para participação numa edital chamada pública, em 30 dias a FINEP responde quais são as propostas que estão aprovadas e quais não estão. Esse conceito crítico que rege a plataforma de 30 dias, ele é muito mais do que um calendário. Quando você, se a gente já tiver só o aspecto material imediato, um mês para você receber uma resposta, se você vai ter apoio ou não, comparado com as próprias experiências anteriores com a FINEP, comparado com outros agentes, já parece uma coisa interessante. Mas, no entanto, a gente não pode pensar só no conceito como algo processual, como algo material. Esse conceito do FINEP 30 dias, ele está associado à velocidade, transparência e objetividade, que são compromissos estratégicos da FINEP com o seu cliente, com a sociedade brasileira. Nos últimos 3 anos, nós avançamos mais do que nos 10 anos anteriores. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu estive na FINEP durante esses 12, 13 anos. Durante esse período, de 2011 para cá, nós tivemos um avanço significativo no que tange a preocupação com resposta mais qualificada para o nosso cliente, com o compromisso de fornecer respostas à sociedade e o compromisso de inserir uma lógica de avaliação de resultados mais consistente, mais firme nos nossos processos. Uma das virtudes do 30 dias é que ele pensa o processo de concessão de financiamento com início, meio e fim. Ou seja, eu tenho um procedimento para ofertar o dinheiro que eu tenho disponível para financiar o investimento, as métricas de avaliação são claras para você, os indicadores são todos objetivos, eu sei como acompanhar o teu investimento e eu já tenho dentro da própria plataforma as variáveis para avaliar o resultado, se foi bem sucedido ou não. Desafios da FINEP para a gente possibilitar o avanço na inovação, que é o que está em discussão aqui. Primeiro, consolidar esse modelo 30 dias. Até agora, as críticas comparativas entre o modelo antigo da FINEP de operação e o modelo atual tem revertido sempre em considerações e feedback positivo. Então, não houve até agora nenhum registro formal de reclamação porque a FINEP se tornou mais ágil, transparente e objetivo. Isso nos dá indícios de que talvez estejamos no caminho certo. Por isso, a indicação, o desafio de tentar consolidar essa lógica de transparência, velocidade e objetividade para todo o modelo operacional da FINEP, para a área
de financiamento à academia, para a subvenção econômica, até para o investimento. Investimento em nenhum lugar do mundo é uma decisão rápida. Os países, como por exemplo Reino Unido e Estados Unidos, que são os países que são referência para a discussão desse tipo, tomam uma decisão de investimento no mínimo com 3 meses de análise, due diligence, valuation, etc. E em média um parâmetro considerado razoável é de 6 a 8 meses. Então não temos a pretensão de dizer que vai haver um FINEP Equity 30 dias, mas talvez se as variáveis críticas do investimento puderem ser dadas nesses 30 dias, a gente já tem um bom caminho até para a participação acionária. Aumentar a carteira de clientes em quantidade, qualidade e diversificação. Seria tentador para a FINEP buscar sempre os mesmos clientes e oferecer cada vez mais dinheiro para o mesmo grupo. No entanto, inovação não é um tema privativo de A ou B ou C. A matriz econômica nacional precisa ser contaminada com inovação. Por isso, esse desafio interno de diversificação do nosso portfólio de clientes. Queremos preservar os clientes tradicionais, mas queremos cada vez mais empresas que tenham um DNA do seu CNPJ com aquele genezinho ativo quando o assunto é investimento em tecnologia. Precisamos disso, o país precisa disso. Contribuir cada vez mais para a promoção do desenvolvimento nacional, isso é pressuposto para qualquer instituição pública, e qualquer FINEP não é diferente, e assegurar funding suficiente para apoiar a inovação. Se a demanda à inovação é crescente e se tivermos uma sinalização da economia quanto à possibilidade de aquecimento da atividade, e existem perspectivas de que isso no médio prazo possa ocorrer, é essencial que a FINEP seja ágil e seja eficaz na captação de mais recursos para financiar esse investimento. O cenário econômico global não é um cenário muito otimista para investimento. Então a gente está falando sobre recessão, desde a crise de 2008, 2009, o PIB brasileiro não tem respondido bem nos últimos 2, 3 anos, existe uma sinalização, inclusive da Fiesp, que é uma das instituições que a gente respeita muito nesse debate, de desindustrialização da matriz econômica brasileira, ou seja, acontece aqui o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos há alguns anos, e os Estados Unidos e a Europa já começaram a elaborar respostas para isso. Então a reindustrialização está na pauta de qualquer economia global desenvolvida, e o Brasil não pode ficar atrás. Com uma variável que é relevante: investimento em inovação é contracíclico, ou seja, quando você tem um desempenho pior, é mais importante ainda você avaliar a oportunidade de investir em tecnologia, em elevação de produtividade, em elevação de competitividade. Por quê? Porque a recessão pode passar, grosseiramente falando, a recessão ela pode desaparecer mais rápido em mercados ou em segmentos onde você não atua hoje do que no seu segmento atual. Então, quanto mais você puder prospectar oportunidades com o desenvolvimento de produtos novos, atingir mercados novos, clientes novos, indústrias novas, maior a tua esfera de possibilidades para você superar a crise mais rápido, talvez, do que os teus pares na indústria onde você atua. E desafios para o país: apoiar as instituições científicas brasileiras para que elas sejam reconhecidas globalmente. Quando você vê o ranking das melhores universidades do mundo, a primeira universidade brasileira a aparecer, se não me engano, é a USP, e no último ranking ela estava em 110, 111. Isso para nós é desagradável. Convenhamos que, dada a importância que nós damos à universidade brasileira, que nós damos aos nossos centros de pesquisa, pouco prestigiante você está no número 110, 111 de um ranking global. Sabendo que à sua frente tem universidades do Chile, da Colômbia, se não me engano tem até uma da Nicarágua, mas tem certamente Taiwan, Japão, Estados Unidos tem várias, Europa, de um modo geral, a maioria dos países tem pelo menos uma à frente da USP, que é, se não me engano, a primeira colocada brasileira. Tem USP, Unicamp e depois vem todas as outras. Então, um dos desafios é apoiar a instituição científica para que ela possa entender como é que ela aumenta o seu desempenho e como é que ela investe de maneira resoluta, de maneira consistente, para elevar o seu ranking
global, para ser mais reconhecida pelo empenho pela geração de conhecimento científico e tecnológico. Consolidar articulações para a inovação, isso já foi colocado aqui de uma maneira muito apropriada. Cada vez mais difícil inovar sozinho. Quem inova sozinho corre o risco de cair sozinho. Então, quanto mais se articulam redes, quanto mais se articulam relações de confiança na cadeia de fornecimento, maior a probabilidade de você ter sucesso no investimento e maior a probabilidade de você investir mais. Vou dar um exemplo só, é muito curto, não quero me estender muito, mas quando a gente fala de indústria metal mecânica, especialmente de complexo automobilístico, o pessoal da engenharia mecânica, o pessoal que atua nesse segmento, sabe que você tem um elemento extremamente oneroso e de alto risco chamado ferramentaria. Então, quando você faz, só para exemplificar, quando você faz uma calota nova para um carro, o processo da concepção, do desenho industrial, que passa pela prototipagem, depois pela criação do molde, que vai resultar na primeira calota, até aí já se consumiram alguns milhões de reais. E a primeira calota pode se mostrar tecnicamente inferior e, por isso, impossível de ser desenvolvida para a escala industrial. Só que você já empatou alguns milhões de reais naquele investimento. Então, uma das discussões que tem acontecido exatamente nesse âmbito de ecossistema é como eu compartilho o risco, como eu compartilho o nível de investimento para que eu possa ter menos prejuízo se a minha calota der errado, ou para que eu possa diminuir o risco da calota que eu vou fabricar não ser adequada para atender ao mercado para o qual eu pretendo fornecer. Isso é um exemplo muito grosseiro, mas você imagina o seguinte: num componente para o qual a gente dá pouca importância, muitas vezes o valor é estético e não técnico, que é uma calota de carro. Você já tem esse nível de discussão, imagine o que é o computador de bordo, imagine o que é o desenvolvimento de plataformas de tomada de decisão, plataformas de processamento de dados via web e outros investimentos certamente muito mais arrojados do ponto de vista de intensidade tecnológica. E consagrar a inovação como elemento permanente na cultura empresária brasileira. A nossa busca incessante hoje é por assegurar que, como eu disse, o gene de investimento e inovação do DNA empresarial esteja sempre ativo. Precisamos fazer com que o empresário, frente ao planejamento, frente à concepção de como a sua empresa vai atuar nos próximos anos, sempre seja obrigado a avaliar o investimento, mesmo que a resposta seja não. Se você está num ambiente recessivo, se você tem condições restritas de aportar investimento, a decisão pode ser não, mas a variável do investimento em tecnologia, a variável do desenvolvimento nos processos, ela não pode ser descartada a priori. Ela precisa ser discutida, debatida, formulada, planejada e eventualmente implementada nas empresas brasileiras. É assim que nós vamos trazer impacto para a matriz econômica nacional. Por fim, queria agradecer. Esses são os meus dados de contato. Queria dizer para vocês que a área de fomento de novos negócios está à disposição. Mais uma vez, queria agradecer o convite que foi feito. Acho oportuno, num momento em que nós estamos próximos aí do final do ano, já pensarmos em que boas ideias devem estar na cabeça dos empresários, dos profissionais brasileiros com vistas a 2015. Obrigado.